Hey! Vamos lá, galera chegando. Hey! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as feridas emocionais. Chama todo mundo. Olha aí, Amandinha. Andréia, seja muito bem-vinda. Dianes, fiz curso com você. Mulher incrível. Everson, gente muito boa. Bom demais. Sejam bem-vindos. Marlinho. Saudade de você, Marlinho. Vem almoçar comigo, cara. É um cara incrível. Matheus. Copo do Matheus aqui, ó. Esse cara é bom demais também. Esse cara é brabo, olha lá. Sejam bem-vindos, Natasha. Que bom que você tá aqui, Natasha. Bom demais, viu? Vamos chamando a galera. Hoje vamos falar sobre Luciano. Esse é o cara da madeira. Madeireira, Mademap. Falando, em breve a gente vai estar fazendo uma live junto com esse cara. Esse cara é muito bom, esse cara é fera, pensa numa humildade, no coração que esse cara tem. Realmente faz muito sentido para mim ser amigo dele. Muito bom. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, meu querido Luciano. Tenho visto teu crescimento, cara. Parabéns. Dianes, olha só que legal. Manda um abraço pro Everson. Saudade de vocês, viu? Apareçam na loja, apareçam no nosso escritório, venham tomar um café com a gente, comer uma costela, que é bom demais. Venha, só venha. Sexta-feira é o dia, pode vir. Venha você com a esposa, seja muito bem-vindo mesmo. Sabe que a empresa é de vocês aqui, tá esperando. Hoje a gente vai falar sobre as 5 feridas emocionais, as feridas que mais nos machucam. Tem um livro que é da qual estou me baseando, que se chama Elise Bobo. Ela, uma psicanalista incrível, que fez um trabalho bem profundo em relação às feridas emocionais. E hoje eu vou estar falando sobre elas. Vocês sabem quais são? São as feridas hoje que mais machucam, são as feridas hoje que mais atingem as pessoas. Hoje você está vivendo essas feridas, eu tenho certeza, resultados hoje do seu relacionamento, resultado da sua vida financeira, emocional, sentimental, tudo está ligado às feridas que você teve da infância. Está meio escura essa lâmpada aqui. Tomem água. Vamos lá, vamos falar das feridas emocionais. Chama mais 10 pessoas. Hoje essa live realmente é para aprendizado, para crescimento. Hoje é uma live que a gente pode fazer, que realmente vai fazer a diferença na tua vida, vai fazer diferença na tua família. Então chama mais 5, 6, 10 pessoas que eu tenho certeza que a tua família vai se modificar. Bob, o grande personal, o cara que bateu o recorde de steps, cliente, amigo, parceiro, esse cara é bom. Hoje um dos melhores personagens que o Brasil tem é esse cara aí, ó. Bob Personal, amigão nosso, cliente, parceiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos falar sobre as 5 feridas emocionais. Seja a primeira, rejeição. Rejeição hoje, diferente de abandono. Quando você fala de rejeição, é totalmente o oposto do abandono. Parece ser a mesma coisa, não é. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. A diferença do que uma pessoa é rejeitada e outra pessoa é abandonada. Normalmente a rejeição é pelo mesmo sexo, o abandono é pelo sexo oposto. Vamos falar depois sobre humilhação, sobre traição e sobre injustiça. Todas essas feridas hoje trazem resultados que tem na sua vida. Exemplo, se a gente for pegar uma pessoa que sofreu, olha o grande Cosmo, nosso parceiro, seja bem-vindo, Cosmo. Cara, é bom ter você de volta, cara.
É bom você ter de volta parceiro de negócio, amigo nosso, muitos anos que a gente trabalha junto. Seja bem-vindo, meu querido. A rejeição, quando teus pais ou quando alguém lá na tua infância olhou e falou assim, eu não quero, esperava um sexo feminino, veio masculino, ou o oposto, e veio vice-versa. E aquilo ali se sentiu rejeitado. Quando uma pessoa rejeita, fala assim, eu não quero, diferença do abandono, fala assim, eu não posso. Então, o abandono, quando você se dedica a outra pessoa e não aquilo, por algo ou por alguém, e você abandona a situação. Já diferente da rejeição, você não quer, você não faz questão, você não faz questão de saber como está. E essa é a grande diferença. Tá? Então, quando a gente entra na rejeição, a gente forma as feridas. Dentro dessas feridas, igual como se fosse tratar uma ferida de pele, a ferida da alma ela está um pouco mais enraizada. E quando a gente passa por isso, o que acontece? Eu não quero mais passar pelaquela situação. Você forma um escudo. Você forma um escudo e você fala assim, não, eu não quero mais viver aquilo. Normalmente é por medo. Porque isso está ligado à infância. Você falou assim, eu não quero mais viver aquela traição. Eu não quero mais viver aquela rejeição. E você forma o quê? Uma carapuça. Você vai formar uma muralha em volta de você para que você não viva mais aquilo. Só que tudo que você for fazer vai se repetir, vai voltar à origem da rejeição, que é uma ferida aberta de 1 até 2 anos de idade. Quando você entende essa rejeição, você olha para isso, qual que é a máscara da rejeição? É a fuga. Por que a fuga? Medo de ser rejeitado, você foge. Medo de não ser visto, você foge. Medo de não ser aprovado, você foge. Normalmente essas pessoas, elas têm um corpo mais franzino, um corpo mais magro, parece que elas estão de máscara, com uma olheira gigante, parece que elas estão tendo uma escara dentro do olho, no olho assim, que o olho é lá no fundo, é pesado. Essa é uma pessoa escapista. Quando vai lá para uma palestra, ela está lá no fundo, ela está lá longe, ela não quer ser vista. Por quê? Porque se ela for vista, ela pode ser vista de uma forma diferente, ela pode se passar por algo que ela não queira passar e ela tem medo da rejeição. Então, para ela não ser rejeitada, ela acaba fugindo dessa situação. É uma fuga onde você entra dentro dessa situação, você entra dentro dessa fuga e você foge. Com medo de ser rejeitado da mulher, com medo de ser rejeitado do esposo, com medo de ser rejeitado do trabalho, o que você faz? Você coloca uma carapaça. Essa carapaça, essa fuga, essa máscara ou essa estrutura que você faz, nada mais, nada menos que é para se proteger, para que não aconteça isso de novo. E se a gente for olhar para dentro dessa situação, eu até fiz algumas anotações. Uma pessoa escapista, uma pessoa que foge, normalmente ela coloca a culpa nos outros. Normalmente a responsabilidade de tudo que acontece, ela coloca a culpa nos outros. Ela não assume a própria responsabilidade, ela não tem a autorresponsabilidade daquilo que está acontecendo com ela. Então aconteceu situações, o que ela vai fazer? Ah, mas você não me ajudou, mas aquilo outro. Ela não vai falar, puta, eu errei, eu falhei, eu fiz merda. Não, ela vai culpar o outro, que é muito mais fácil você fugir. Num relacionamento onde ela tem medo de ser rejeitada, onde que essa questão do mesmo sexo, que ela tem pessoa do mesmo sexo. Exemplo, uma situação que eu poderia falar. Dentro das 5 feridas emocionais, é raro uma pessoa ter as 5 feridas. Normalmente uma sobressai. Aquela que é maior, quando você sofre um acidente, normalmente tem uma lesão maior. E é aquela lesão que está trazendo os resultados. Tem situações que você pode sim se colocar em um lugar em outro, mas a ideia aqui é trazer, e não é em nenhum momento eu olhar e falar assim, você vai ser curado, você vai ser liberto dessa ferida em uma live de 45 minutos, uma live de 50 minutos. Entendam, não é esse o meu papel, mas sim é trazer clareza para a tua cabeça, clareza para a consciência e você ver aonde que você foi ferido. Aonde que você foi magoado? Aonde que foi gerado essa escara em você para que você estava agindo desse jeito? Atraindo pessoas inconscientes nesse mundo. Nessa situação que você está vivendo.
Quando você olha uma pessoa escapista, uma pessoa que é na fuga, que entra disso, que a Elise Bobo, ela fala escapista, eu posso colocar a palavra fuga, que é aquele que foge, aquele que não enfrenta, aquele que não tem opinião própria, raramente ele vai ter opinião dele formada, falou assim, não, essa é a minha opinião, é isso que eu penso, é isso que eu imagino, é isso que eu quero. Numa pessoa que foge, ela literalmente foge, ela sai de cena. Uma criança que foge, ela vai falar assim, eu lembro de uma frase que eu escrevi um texto, quando estava na 3ª série, eu escrevi, a minha família é escola. Por quê? Porque era uma fuga para mim estar dentro da escola, porque eu vi o que estava acontecendo dentro de casa, então era uma fuga para mim estar dentro da escola. Só que eu chegava na escola, para mim eu sentia o quê? Opa, eu sentia rejeitado, aquilo não fazia parte do meu mundo. Então você entende essa rejeição e você foge de todas as situações. Você vai para a tua família, vai em encontro de família, você não se sente pertencente àquilo ali. Você não se sente em lugar nenhum naquilo ali. Essa fuga faz você fugir de lugares, faz você fugir de situações, faz você fugir do confronto. E o confronto não é afronta. Afronta é prepotência, arrogância. O confronto não, é você entender, argumentar, compreender. É o que eu volto e meia eu falo com uma das meninas que trabalha com a gente. Eu falei assim, o teu conflito é confronto. Quando você entrar dentro do conflito, você entrar no confronto, questionando, perguntando, você vai fechar mais venda. Porque a situação ali é confronto. Então eu olho para dentro do confronto e o quê? Eu argumento. E quando você argumenta, você está questionando. E você está questionando, você está impondo a tua opinião. Você está colocando a sua opinião. Lembrando que a sua opinião é só sua. A minha opinião é só minha. A opinião que eu vejo o mundo é sobre aquilo que eu passei, sobre aquilo que eu vivi. E não necessariamente sobre o que você viveu. Não necessariamente sobre o que uma outra pessoa viveu. Não necessariamente sobre o que o outro viveu. São percepções de mundo diferentes. A minha história é só minha. A sua história é só sua. Mas temos percepções diferentes de mundo. E o escapista, ele não coloca a opinião dele. Ele não coloca o ponto de vista dele. Ele prefere fugir. Numa situação de confronto, ele foge. Ele foge por quê? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Ele foge com medo de ser escolhido e fala assim, puta, eu tô sendo rejeitado. Numa opinião, numa conversa, ele não coloca a opinião dele porque ele acha que ele é rejeitado no meio daquele círculo. Camisinha, seja bem-vinda! Saudade de você, como que você tá? Tudo bem? Que honra ter você aqui, viu? E a diferença do escapista, da pessoa que fuga, por que ele foge? Ele não quer ser julgado. Ele não quer ser julgado, ele não quer ser condenado. O maior medo dele é ser julgado, o maior medo dele é ser condenado. Condenado pelo aquilo que ele é, pelo que ele faz ou pelo que ele tem. Então o que ele faz? Ele se esconde. Quando ele se esconde, ele fala assim, puta, essa é minha proteção. Eu estou protegido, não vai acontecer isso. Essa é a pessoa que foge. A maior ferida disso que a gente pode olhar que foi rejeitado. E foi rejeitado, e às vezes é numa besteira, não é olhando para isso, olhando para os seus pais, e como que você cura isso? Sinto muito, o senhor fez o melhor que pôde, o senhor deu a vida por mim. Eu olhei que foi um desafio eu perdoar meu pai em tudo que eu passei na minha vida, mas quando eu perdoei meu pai, uau! Eu olhei para aquilo e falei assim, pai, eu sinto muito. Com muita humildade, com muito amor, eu tô aqui, sinto muito. E essa situação, quando você traz essa situação, quando você traz isso o quê? Você coloca você em cena. Você sai do medo de ser rejeitado. Porque você está colocando a tua opinião. Independente, você tem 5 verdades sobre você. E é onde que começa todas essas feridas. Você tem só 5 verdades sobre você, sobre a tua personalidade. A personalidade que você acredita que você é, em cima daquilo que você é. A pessoa que apontaram para você, os seus pais apontou para você quem você é. O que a sociedade disse para você que você é. O que Deus acha sobre você. E o que você tem certeza sobre você. Qual dessas opiniões que vale? Quais dessas opiniões vale?
a que os outros pensam sobre você, você não tem que fazer a vontade dos outros, com todo respeito, mas você tem que pensar o que Deus pensa de você e o que é a tua verdade sobre você, não é o que os seus pais pensam sobre você. Porque tem muita gente que 30, 40 anos que está fora de casa e ainda está preocupado com a opinião do pai e da mãe. Está preocupado e agarrado que o pai e a mãe acham. Está agarrado ainda pensando em ter a aprovação do pai. Agarrado a aprovação da mãe. Será que eu vou fazer isso? Meu pai vai olhar para mim? Putz, será que eu vou fazer aquilo? Será que minha mãe vai me amar? Opa, peraí. Peraí, se coloca no teu lugar. Quem é você? Qual é a tua identidade? Quem é você? O miolinho da cebola que eu falei semana passada. Opa, é o meu ser. Depois é o que eu faço. Depois do que eu faço, é o que eu tenho. E as pessoas estão olhando essa última camada. E dentro disso, que você olha essa situação, pô, será que eu quero escapar? Será que eu quero fugir? É inconsciente isso. Você faz isso por medo de ser rejeitado, por medo de ser abandonado, por medo de ser julgado, por medo da desvalorização, de você achar que não tem valor, não tem valor, não tem valor. Daí você não coloca a tua opinião, o que acontece? Você é um desvalorizado, você se sente um desvalorizado. Mas você não é um desvalorizado, você é imagem e semelhança de Deus. Você é centelha divina. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Quem é os outros para achar o que você é? Até quando que você vai fazer pela opinião dos outros? Até quando que você vai ficar fazendo e sendo para agradar os outros? Você só tem que agradar você mesmo. Essa é a diferença. Quando você sabe quem você é, você não vai ficar se ferrando, você não vai ficar lutando para agradar os outros. Você tem a tua identidade. Quando entra um desvalorizado numa empresa, quando entra um desvalorizado que não sabe, ele não impõe a opinião dele. Ele não coloca a opinião dele, por quê? Porque hoje eu tive uma conversa, foi o seguinte. Eu falei, cara, o que você está procurando na empresa? Qual que é o que você está procurando? Você está procurando reconhecimento? Você está procurando dinheiro? Você está procurando que a empresa cresça? Você está procurando? Ah, estou procurando tudo isso. Eu não vou te dar esse alimento do teu ego. Porque isso é ego. Isso é ego. Você é um cara, você tem que saber quem é a tua identidade. Você é filho de Deus, cara. Você não tem que se preocupar com a minha aprovação, com a aprovação de qualquer um. Você tem que se preocupar com aquilo que você é. Você fez para a empresa cresceu, você vai crescer automaticamente. Agora não busque a valorização aqui dentro, não busque a aprovação aqui dentro, que isso aí é ego. Eu não vou colocar a carapuça em alguém, eu não vou alimentar esse vício mental do ego. Reconhecimento, valorização externa, tudo que vem de fora é porque está faltando dentro. Coloque o teu valor, você é um precioso, você é um vaso precioso, você é uma peça preciosa. Você não pode ficar se colocando como capacho, como escada para os outros crescerem. Você tem o seu valor, você tem a sua identidade. Saiba quem você é. E a partir do momento que você sabe quem é, foda-se a opinião do outro. Foda-se o que eu acho de você ou não acha. Cara, tem consciência de mim. Se chamar minha mãe de filha de tal, eu vou parar para pensar, peraí, a minha mãe é tal? Não, não é. Mas se fosse, o que eu tenho a ver com isso? Ela tá fazendo o dinheiro dela, é dela. Ela tá fazendo a vida dela, é dela. O que eu posso interferir? Por que você tá tão preocupado com a opinião dos outros sobre a tua vida? Quem é você para se preocupar com os outros? Olha para você, olha o valor que você tem, olha a tua identidade, olha o que você faz. Olha o valor que você tem perante as outras pessoas, sobre a tua família. Olha para você e dentro de você tem a força interior. Tem a força interior que vai crescer dentro de você. Quando você olhar dentro de você, tem a centelha divina, tem um Deus muito grande que vai fazer por você, que vai ter fé, é a fé que move montanha. Então, essa fuga que você está tendo vem de uma ferida emocional que é da rejeição pelo mesmo sexo. Só que você vai curar como isso? Olhar lá para trás, olhar para a criança ferida, olhar para a criança machucada e falar assim, eu sinto muito, eu vejo você, colocar a mãozinha no coraçãozinho, falar assim, eu vejo sua dor, eu vejo o que você passou,
Isso foi só um acontecimento e te fortaleceu para você chegar até aqui. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, isso já passou. Eu honro pai, eu honro mãe, eu aceito pai, eu aceito mãe, que vocês fizeram o melhor que poderiam fazer para mim. Vocês me deram a vida. E era só a vida que eles tinham que te dar, não tinha obrigação de fazer mais nada. Se deram a vida, agradeça pela vida. E quando a gente vai para a próxima informação, próxima ferida, a próxima ferida é do abandono. Quem olha para mim, quem me conhece, sabe que a maior ferida da minha vida foi abandono, que é o sexo oposto. Não sei se vocês sabem, quando eu não nasci com a perfeição do quadril, eu andava engatinhando. E eu ficava numa bacia, enquanto meus pais tinham um restaurante, eu ficava numa bacia. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não andava, eu rastejava. E eu tenho uma informação de dentro de mim que eu lembro, eu busquei isso, uma memória minha mãe trabalhando e ela falava, você ficava numa bacia. E aquilo pode ter gerado uma informação de abandono, mas é porque ela precisava trabalhar. E essa informação de abandono entrou aonde? Eu precisava do quê? Eu precisava de reconhecimento. Eu precisava de valorização externa, eu precisava de aprovação e normalmente do sexo oposto. Eu buscava aprovação, eu buscava ser o melhor, eu buscava fazer melhor, eu buscava chegar mais rápido. Para quê? Para ter valor. Só para ter valor, para agradar os outros. Só para isso. Quando você olha a ferida de abandono, Quero dar um abraço aí para Andressa, que chegou, seja bem-vinda, Andressa. Para Bárbara, é minha amiga Bárbara, essa é a Bárbara, Clínica de Estética, é meu orgulho, minha amiga, parceira, amiga nossa, que realmente a gente está junto pela vida, junto na amizade, com tudo. Seja muito bem-vinda, Bá. Dentro do abandono, qual que é a principal ferida? Qual que é a principal ferida que tem? É dependência. Dependência emocional. Olha para a dependência emocional. A pessoa se sente abandonada e fala, eu vou fazer de tudo para não ser abandonado. Eu vou fazer de tudo para que aquela pessoa não me abandone. Qual que é o maior medo? Eu vou fazer de tudo para ser aceito. Eu vou fazer de tudo para ser aprovado. Vai contar um monte de mentirinha gourmet para ser aprovado, para ser aceito, para não ser abandonado de novo. Normalmente, pessoas que têm essa ferida emocional do abandono, ela atrai parceiros igual o sexo oposto dos seus pais. Normalmente, um homem atrai uma esposa, uma mulher, uma namorada muito parecida com a mãe. Se a mãe é uma pessoa controladora, vai o quê? Ter uma pessoa controladora. Se uma pessoa é uma pessoa raivosa, vai ter o quê? Uma pessoa raivosa. É cíclico. É repetição de padrão. Você tem que quebrar esse padrão. E como quebra o padrão? Consciência. Só vai ter consciência quando você olhar para você e ver quem você é. Se você não olhar para quem, ver quem você é, tá apontando o dedo para os outros, tem 4 apontados para você. Escreve no papel quem você é. Escreve no papel as tuas crenças. Olha para os seus pais, vê quem que é os seus pais. Daí você vai olhar essa sensação de abandono. Qual que é a sensação? Tristeza. Quando você sai de perto da pessoa que você tá sugando o amor, você fala assim, me sinto triste, eu preciso estar com ela, me sinto angustiado. Eu não posso estar sozinho. Pensa em se matar, já pensou em suicídio? Quando olha para toda a situação, o maior medo que tem, cara, o medo de passar sozinho. Você olha para isso, se vitimiza, se murmura, se vitimiza, ai, coitado de mim, ai, tadinho de mim. Por quê? Porque entra nessa questão de ser valorizado, entra nessa questão, eu não posso ser mais abandonado, eu tenho que fazer de tudo para ser aprovado, eu tenho que fazer de tudo para receber aprovação, eu tenho que fazer de tudo para ter aprovação e não ser abandonado de novo. E essa crença do abandonado, quando você olha, você tem dificuldade de receber não. Primeira vez que você olha, recebe um não, pô, como assim? Falando não para mim. É voz de criança. Tive que por muito tempo tratar a minha voz, porque minha voz era de criança, era de moleque.
Esses dias ainda eu tava falando, nossa, parecia que você tá falando com uma voz de criança. Por quê? Porque entra na sensação da criança abandonada. E quando você olha para a criança abandonada, falou assim, foi só um episódio. Tua mãe fez o melhor que pôde para você. Ela precisava trabalhar, ela só te deixou ali. Ela só deixou você ali por 10, 15, 20 minutos, mas você é amado, você é aceito, você é querido, você não precisa fazer nada mais daquilo que você é para agradar ninguém. Você não precisa deixar de ser você para agradar os outros. Já teve um que te aceitou, basta você se aceitar. Quando você se aceitar, você coloca o teu valor, foda-se os outros, foda-se o que os outros pensam. Com todo o meu respeito, desculpa, de verdade, às vezes pode parecer que é arrogância, prepotência ou dureza da minha parte. Mas eu não vou aceitar e eu não vou permitir que pessoas que eu estou buscando dar o meu melhor, eu poderia estar com a minha família, com meus cachorros, na empresa, que o pau torou hoje, mas eu estou aqui me dedicando de verdade, dando o meu melhor para que você pare de depender da opinião dos outros. Pare de depender da aprovação dos outros, de fazer pelos outros e achar, puta, o que será que ele falou? O que ele deixou de falar? Olha para você e veja que você tem Deus dentro do teu coração, que Deus é a luz, que Deus está aqui independente da religião, independente do que você acredita. Independente, olha para você e fala assim, eu tenho meu valor, bate no peito, eu tenho meu valor. Para de aceitar isso, para de aceitar pinico, para de aceitar esmola de carinho, para de querer aceitar esmola. Você está aceitando esmola como sentimento. E como que eu faço isso? Olha para o teu pai, olha para tua mãe sexo oposto e olha para eles com humildade, com coração puro, com coração íntegro e fala assim, querido pai, querida mãe, eu sei que vocês fizeram o melhor por mim. Vocês só me deram a vida e basta a vida. Basta a vida, porque tudo que eu passei, eu necessitei passar para chegar onde eu cheguei. Você não precisou mais nada na sua vida, você basta a vida. E dá a vida, meu Deus, você é 50% pai, 50% mãe. Daí você tem um ódio, uma raiva exacerbada. Porque você olha para dentro daquilo com o sexo oposto com ódio. Só que para você odiar, você tem que ter muito amor. O que é um ódio? Um amor irrepulsável. Não sei se você sabia disso, não. William, meu amigo, seja muito bem-vindo, cara. Guará também tá aí, seja bem-vindo. O que é o ódio? É um amor repulsado, um amor que não saiu. Um amor que ficou assim, ó, puf, não explodiu e virou um lodo. E o lodo é ódio. Só que para você ter ódio, você tem que ter muito amor. E daí você olha com ódio. Demorei um tempão para perdoar minha mãe. Só que hoje, Deus o livre, hoje eu vejo minha mãe doentinha e falo assim, mãezinha, que saudade de você. Espero que um dia ela assista essa live. Que saudade de você, mãezinha. Pô, a herança que ela me deixou. O que eu passei na minha vida, meu Jeová, se não fosse minha mãe, cara, tava fodido. Então assim, olha pro teu pai, olha pra tua mãe, olha pro sexo oposto que você entrou nessa sensação de abandono e olha, fala assim, eu sinto muito, porque muito tempo eu te julguei, eu critiquei porque você me abandonou. Abre o teu coração, fala o que você tá sentindo, fala como você se sente. Fala todas as tuas feridas que aconteceram. Teu pai e tua mãe te amam, que é o melhor pra você. No fundo do meu coração, cara, foi pra mim. Eu falei hoje, foi pra mim, assim, ó, caiu uma muralha pelo chão. Quando eu quis parar de receber a aprovação dos outros. Quando eu quis parar, parei com a necessidade de ser aprovado. Me falava assim, cara, você não precisa ser isso não é você. Eu falei, cara, não faz sentido. Até que eu fui entender. Cara, é mentira gourmetizada. Que você está contando para você mesmo e está contando para os outros. Então olha para dentro disso e veja. Aceita que teus pais fizeram o melhor para você. Tem uma história dentro da terapia aí que a gente escutou que tinha uma gêmea. Duas gêmeas, crianças.
E o pai saiu da sala, o pai estava cuidando e por um momento, não sei o que o pai foi fazer, foi pegar água, e esse intervalo que o pai deixou as crianças gerou em uma das filhas essa ferida de abandono. E ela carregava isso por muito tempo. Como que descobriu isso? Através de renascimento, através de constelação, enfim, isso tem várias pessoas que eu posso indicar para vocês que vão ajudar vocês em relação a isso. E foi através de um episódio tão simples, que o pai às vezes deixou ali a criança por 2, 3 minutos, foi pegar uma água, foi à cozinha, foi fazer alguma coisa e se sentiu abandonado e carregava toda essa ferida emocional para ter a aprovação. E olha, quando você sai dessa necessidade de ser aprovado, cara, você é você mesmo. Você não tá nem aí com a tua barba, você não tá nem aí com o teu cabelo, você não tá nem aí com a roupa. Você tá mais magro, mais bonito, mais gordo, você não tá nem aí porque você tá aqui, ó, preocupado com o teu coraçãozinho tá em paz. E fala assim, meu coração tá em paz. Meu coração tá em paz, quando meu coração tá em paz, as coisas fluem. Você não tem necessidade da aprovação dos outros. Não é os outros que pagam as tuas contas. Não é os outros que lavam a tua roupa. Não é os outros que colocam comida na tua casa. É você. É você que tem que fazer por você. E quando você faz por você, puf, cai essa muralha. E você entra no gozo. O que é entrar no gozo? Entrar no transbordo, entra no flow. Começa a fluir a tua vida. Porque você para de se preocupar com o que os outros estão achando de você. Você para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Quando você recebe um não, você fica, não, tô entrando um não. Dr. Raul Denilson, esse é o cara, esse foi o meu mentor na Corujão, esse aí foi esse cara, tem história pra gente contar. Um dia vamos fazer uma live junto para eu falar como que foi a minha experiência na Corujão. Foi uma boa experiência. Então olha pra dentro disso e cresce. E cresce, aparece, isso daí quando você olha e fala assim, nosso Instagram tava voando lá em 2017, que tava dando palestra de venda, e eu olhei para isso, eu olhei que eu precisava ser reconhecido, eu falei, cara, eu não vou mais alimentar esse ego. Eu não vou mais alimentar isso que eu tinha. Eu desliguei meu Instagram e a gente perdeu o Instagram, perdeu um monte de coisa, perdeu conta, perdeu tudo, porque eu falei, eu não vou alimentar meu ego. Porque eu sabia que era o meu ego, e hoje um sacrifício, pode parecer que não. Cara, um sacrifício é botar minha cara a tapa, deixar de fazer o que eu tenho pra fazer, pra estar aqui ensinando a galera. Cara, eu tenho tesão nisso. Eu tenho tesão em ensinar. Lá da loja, se você for lá na loja todo dia, a gente pega a Bíblia, a gente ora, a gente discute, a gente aprende um com o outro. A gente cresce um com o outro. Cara, a gente dá sermão um no outro, a gente melhora o que tem que melhorar. Cara, você vê a evolução dessa galera que tá lá na loja. Não estão trabalhando por dinheiro. Aí, tá todo mundo aí. Tá, hoje tá a Jenny, tá aí, a Lalesca tá aí, a Amanda tá aí, a Natasha tá aí. Pergunta pra eles. Chama eles no privado. Pergunta como que é o crescimento deles. Hoje eu olhei pra uma delas e falei assim, eu não vou alimentar o teu ego. Isso é um vício mental seu. Porque isso daí vai gerar uma dependência. Eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para fazer o melhor para você. E quando eu falei isso para ela, ela falou assim, você tá certo. Eu não quero tá certo, eu quero que ela cresça. Eu não quero ter razão, eu só quero que ela cresça. Eu quero mostrar pra galera que dá para fazer diferente. Que dá pra ter diferente. Quando você olha a arte de se transformar, pô, você quer se transformar, o que você quer mudar? Quero mudar tudo. Não quero mudar tudo, não muda porra nenhuma. De verdade, você vai chegar gordo na academia com 100 quilos. Se o Bob tá aí, vai falar, eu quero ser aquele corpo esculpido. Você tem certeza que você quer isso? Você vai pagar o preço para isso? Você está disposto a pagar o preço dessa mudança? Agora, quando você coloca pequenos passos, pequenos degraus, pequenas atividades de mudança, isso vai explodir, cara, porque vira consistência. E nada melhor que a consistência. O talento não substitui a consistência. Aí o Marlinho falou, a galera passa puro como o Amauri. Pô, o Marlinho tem uma história de desbloqueio animal. Um dia que ele permitir contar. Cara, eu vi esse moleque voar. Eu vi esse cara se transformar. Cara, ele entrou com um propósito dentro da loja. Eu vi ele voar. De verdade, ele saiu e falou assim, eu vou empreender. Eu falei, uau! Tentei até segurar, porque eu via valor nele.
Eu falei, cara, vamos fazer junto. Ele falou, não, quero ter a minha experiência. Daí pergunta pra ele. Esse cara tá voando, cresceu, explodiu. Por quê? Porque aceitou passar pelo processo. E se você não aceitar passar pelo processo, sabe o que vai acontecer? O ciclo da sua vida vai se repetir. Aí, ó, Flavinho falou, procede. Porque sabe, cara, eu não aliso, eu não tô ali pra alisar ninguém, eu não vou alisar você. Eu não vim aqui pra alisar teu ego, não. Eu vim aqui pra fazer você melhor. Independente se tem 10, 15 ou 20 aqui. Cara, tá aqui quem é pra estar. Tá aqui quem precisa estar, precisa melhorar, precisa crescer, precisa evoluir. Pô, você tá aqui porque tem alguma das feridas que você... Cara, eu quero estar aqui pra aprender alguma coisa. A terceira ferida. Terceira ferida talvez é uma das mais sinistras que tem. Fora a primeira, que é a rejeição, que é a mais desgraçada, essa da traição. Você é o bicho, toma uma água. Você olha a ferida da traição, quebra de confiança. Quando você olha a quebra da confiança, você é infiel. Normalmente com o sexo oposto, menino, a mãe prometeu alguma coisa. Carol, seja muito bem-vinda, Carol. Manda um beijo pro Maurício, seu José Grisbache, pra sua mãe. Manda um beijo pra todo mundo. Que bom ter você aqui, viu? É uma honra. Quando você olha essa informação de 2 a 4 anos, quando você olha essa dor da traição, essa ferida que foi criada em você dos 2 a 4 anos, normalmente pelo sexo oposto, o que acontece? Qual que acontece? Qual que é a ferida que vem disso? Cara, prometeu, não filho, vamos lá que a gente vai levar você para jogar futebol. Passa 2, 3, 4, 5, 10 dias. Puta, não veio, não foi. Quando eu tenho uma história que falou assim, não, esse ano nós vamos pro Natal Aleluia, lá no Bradesco. Ou sei lá, qual que é aqui do Bradesco. Nós vamos, não passa, 2 anos não vai, terceiro não vai, entra onde, né? Traição, não é só traição conjugal, não é só traição afetiva, é quebra de compromisso. Quando entra em quebra de compromisso, entra em traição, porque você traiu a ordem. Não é só afetiva ou sexual, é quando você trai a ordem, quando você quebra uma promessa. E quando quebra uma promessa, você se sente traído. Só que quando uma pessoa se sente traída, o que ela se sente? Se alguém for traído aqui, é um pouco provável, vai dizer, ouviu essa ferida, a principal carapuça aqui é a muralha que essa pessoa vai fazer. Ela vai ter uma muralha chamada controlador. Pensa num homem ou numa mulher controladora. Aonde você foi? Com quem que você foi? Aonde você tá? Que hora que você volta? Nossa, que roupa é essa? Vai controlar teus passos, vai controlar teu celular, vai controlar a tua vida. Com medo de ser traído. Qual que é o maior medo dessa situação? É o medo de ser traído, o medo de ser enganado. Caião, seja muito bem-vindo, Caio. Carinho especial por esse Caio, viu? A traição é o medo de ser infidelizado de novo. Quando você entra por esse medo, e você sabe que você precisa ser controlador, você precisa controlar outra pessoa para que você não seja enganado. Você precisa controlar ela para saber que todos os passos que ela dá, você está fazendo, não, pera aí, eu preciso estar seguro. Porque gera insegurança. Com a insegurança, você precisa ter controle. Uma pessoa insegura precisa ter controle. Quando uma pessoa está insegura, uma pessoa traída, o que ela precisa? Controlar todas as situações possíveis na vida dela. Só que isso vira um inferno. Porque a pessoa não tem paz. Tudo que a outra pessoa está fazendo está levando para o lado da traição. Tudo que tá fazendo, não pode usar uma roupa decotada, não pode usar um short mais curto, não pode atrasar 10 minutos. Onde você foi, com quem que você tava, pra quem que é aquilo, pra quem que é isso. E a primeira pessoa que eu falo não é pra você, é pra mim. Eu sou o primeiro que tá ouvindo, eu sou o primeiro que tá aprendendo. Porque uma pessoa controladora é uma pessoa insuportável.
É uma pessoa insuportável, com medo de ser traído novamente. E essa ferida vem ferida da infância. Normalmente essas pessoas controladoras, peito estufado, são pessoas duras, são pessoas que têm uma tendência a ser prepotente. Já tem o peito estufado, olha para isso, olha com mais firmeza. Se a gente fosse colocar um arquétipo dessa situação, eu colocaria o Donald Trump. O cara é o místico da história. Porque a dor da traição é muito grande, ele precisa controlar todos os passos, precisa controlar todas as situações, ele está com a mente lá na frente, projetando todas as hastes, todas as abas. Não, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo, ele está fazendo isso, mas que inferno! Daí você não tem vida e a outra pessoa não tem vida, você destrói um relacionamento por causa dessa ferida. Você destrói a pessoa que você ama por causa da insegurança. A insegurança de ser traído. Como resolve isso? Olha lá pro papai, olha lá pra mamãe e falou assim, papai, o que aconteceu lá atrás? Você traiu a mamãe? Mamãe, você comeu a grama do vizinho? Mamãe, o que houve? Papai, o que houve? Papai, isso é seu, isso não é meu. Me perdoe, sinto muito, eu sou pequeno, você é grande. Papai, por muito tempo eu carreguei essa dor. E isso está me afrontando, está machucando, está destruindo o meu relacionamento, está destruindo a minha empresa. Porque uma pessoa controladora, a empresa não cresce. A empresa de um cara controlador não cresce, porque não tem como controlar tanto departamento. A empresa não cresce, chega um momento que você tem que delegar. E um controlador delega? Não, tá para ele. Tudo é dele, tudo tem que passar por ele. Todos os e-mails têm que passar para ele. Todas as ligações têm que passar para ele. Só que o cara não tem vida. Não tem situação que aguenta uma situação dessa. É a pessoa que se sente mais especial, mais importante do mundo. É o que normalmente olha com roupas mais sensuais, é o mais sensual. É o que busca essa sensualidade. Traz a sensualidade para dentro disso. É o controlador, mas tem aquele sex appeal, tem aquela sensualidade, aquela sexualidade aflorada. Só que isso é enganoso. De verdade, isso é enganoso. Isso vai te prejudicar, vai prejudicar a tua vida, vai prejudicar os teus negócios, vai prejudicar os teus relacionamentos. E eu não estou falando só relacionamento conjugal. Quando você olha para dentro de uma criança, o pai olha para uma criança, como que coloca um filho a virar o filho controlador? Olha para uma criança e olha para a criança, dá uma enganada nela, fala que vai fazer uma coisa, fala do carrinho, o homem do carrinho, do saco de chão, olha do Papai Noel, olha, conta essas mentirinhas gourmets, que depois vai olhar e falar assim, meu pai mentiu para mim, minha mãe mentiu para mim. Seja verdadeiro, deixa a criança livre, não queira controlar a criança, não queira amarrar a criança, porque normalmente com uma pessoa controladora, você tem de ter filhos controladores, filhos sanguíneos e coléricos, que é uma das personalidades. Raiva, explosão, justiça, busca justiça em tudo que está fazendo. Só que normalmente essas pessoas controladoras, sabe qual que é a fuga delas? Quando elas explodem, elas serem infiéis. Elas repetirem um padrão que aconteceu. E aí, se você não resolve esse problema, mais forte, mais rápido, mais forte, mais rápido. Isso vai acontecer de novo na sua vida. Como que você olha e pode curar essa situação? Como deixar de ser controlador? Deixa fluir, é um desafio. Cara, a hora que você se vê controlado, isso não é meu, isso é dela. Isso é dela, isso não é meu, isso é dele, não é meu. Acalma o meu coração, refrigera a minha alma. Que meu coração esteja em paz. Que o meu coração esteja em paz. Porque o meu coração é sincero. Quando você alinha o teu corpo emocional, o teu corpo físico, com o teu corpo espiritual, as coisas acontecem. Existe uma congruência, existe um alinhamento. E esse alinhamento, ele vai definir com certeza aquilo que você é. Só que você precisa estar respirando, você precisa e saber que essa informação de traição não é sua, que você foi acometido por uma injustiça,
Que essa injustiça vem lá de trás. Vem de papai, vem de mamãe, vem lá de trás. Você olha para tudo isso, eu posso fazer diferente, eu vou fazer diferente. Essa história, quando você traz para consciência, você sai do inconsciente e você traz para consciência, eu posso mudar. E você só muda quando você tem consciência. Enquanto você não tem consciência, você repete o padrão. Normalmente uma pessoa dessa, ela é uma prepotente, ela entra mais com uma pessoa de alto impacto. Quando você olha para uma pessoa dessa, tem um pouco mais de arrogância, um pouco mais de prepotência, que ela se acha especial, que ela se acha a melhor, a última, mas por que ela faz isso? Por medo de acontecer a infidelidade novamente. Por medo de acontecer a traição novamente, por medo de ser enganado novamente. O que ele busca? A verdade. Sempre está buscando a verdade. Sempre, sempre, sempre. Verdade, verdade, verdade. E aonde se contradiz? Onde que ele busca pequenas falhas, pequenas palavras que se contradizem e a antena liga. Pluf! Opa, peraí, você está se contradizendo. Opa, peraí, mas você não falou isso? Mas você não fazia isso? Mas você não falou que voltaria a tal hora? Por que você está voltando agora? Só que a tua vida vira um inferno, teu relacionamento vira um inferno, teu relacionamento com teus filhos vira um inferno. Porque daí o teu pai sempre está duvidando de você. E você sempre está duvidando do seu pai. E isso vira um ciclo vicioso, teu filho duvida de você, sua filha duvida de você. É isso que você quer? E como resolve essa dor da traição? Ressignificando. Como ressignifica? Faz perguntas. Tem uma frase que eu falo que tem muita gente que odeia. Melhor o fim que o começo. Numa traição, de um noivado, de um namoro, terminou o noivado numa traição. Ufa, graças a Deus eu não casei. Ufa, que bom que terminou aqui. Agora depois que casar não tem muito o que fazer, né? Não sei igual eu faço a cagada que eu fiz. Quando você olha para tudo isso, você fala assim, ufa, melhor o fim que o começo. Se ressignifica, trabalha dentro de você. Busca dentro de você a ressignificação com perguntas. Faça pergunta para você mesmo. Quando você faz perguntas para você mesmo, fala assim, cara, foi um aprendizado, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. O que você aprendeu com essa situação? Ontem o Flavinho estava fazendo um negócio lá no muro e ele se machucou. Quando ele se machucou a ponta do dedo, eu falei, putz. Falei, cara, o que a gente aprendeu com isso? E foi um dos maiores aprendizados. Porque a gente nunca dá valor pro minguinho do pé. A gente não dá valor pro minguinho do pé. Agora bate o minguinho do pé na porta para ver o que acontece. Quebra o minguinho do pé que você tem que enfaixar a perna inteira. Daí você vai lembrar do minguinho do pé. E hoje eu tive que fazer um monte de coisa que normalmente o Flávio fez. Eu falei, cara, que falta que faz esse piá. E você olha para dentro disso, opa, ressignifica, trabalha essa ressignificação, trabalha o aprendizado, o que você está aprendendo com a história dos seus pais, o que você está aprendendo com a tua história, o que você vai aprender diferente, o que você vai ensinar diferente para a tua próxima geração. E isso vai desvairir, vai ficar pequeno. Não é da noite para o dia, não é da noite, esquece, não é, mas são movimentos e normalmente você vai repetir isso. Mas você vai ter mais consciência. Puta, eu repeti isso. E consciência. Opa, segunda vez repetiu, mas corrigiu mais rápido. Opa, consciência de novo. Depois você vai começando a diminuir a frequência até que um ponto você não está mais fazendo. Você não está tendo mais aquele ato. Você não está mais controlando. Você não está mais vivendo nessa dependência tão grande. E isso vai fazer você o quê? Curado. Você vai curar a tua família, curar o teu relacionamento, curar os teus filhos. Você vai sair dessa insegurança, esse medo de ser traído. E quando você olha para a próxima ferida, você olha para a injustiça. Qual é a informação da injustiça que uma criança tem? Já é lá pelos seus 6 anos, quase 7, virando o setênio, virando o primeiro 7 anos da criança, aonde que ela toma consciência de quem ela é. Normalmente uma criança tem 4 fases de vida. Primeiro, a felicidade. Criança feliz, que ela pode ser quem ela é. Depois, vem a frustração, vem a brabeza, porque ela não pode ser aquilo.
Depois vem uma terceira fase, que ela tem que ser controlada pelos pais para que ela seja a quem os pais querem que ela seja. E por último, ela não quer mais ser, ela não é mais quem os pais querem que ela seja, ela tem que ser a sociedade que ela seja. E ela acaba mudando. E ela acaba deixando de ser quem ela é para agradar os outros. Aí a Carol falou assim, é importante identificar os gatilhos, porque aí é onde que estão as feridas. E o sentimento que vem após quebrar é o ciclo maravilhoso aí, ó. Se você for ver a evolução da Carol, o crescimento da Carol, porque são as feridas, são gatilhos que acontecem, pum, o desvaneio. Quando você olha que aquele gatilho vai falar assim, respira 3 vezes. Eu tenho aí a Vavá que fala assim, respira 3 vezes, Amaury. Respira 4 vezes, Amaury, antes de falar qualquer coisa. Respira. Respira, Rod. Respira. Daí você vai respirando. Você vai respirando porque aquilo ali não é mais um gatilho, aquilo ali não é mais o estupim, aquilo ali não é mais a pólvora. Você consegue mudar, você consegue trazer consciência para dentro de você. E quando você olha para a injustiça que a criança sofre, nesse primeiro setênio, que é os primeiros de 1 a 7 anos, normalmente dos 6 a 7 anos que ela acontece, ela foi acometida de uma grande injustiça. Ela não se sente respeitada. Em algum momento o pai desrespeitou essa criança. Em algum momento a mãe desrespeitou. Normalmente a criança, sabe o que acontece? Dentro dessa situação, olha lá, Suzy dando risada. Normalmente, quase bati aí, desculpa. Normalmente, quando você olha a injustiça, ela julga não receber o que merece. Normalmente, uma criança que entra na injustiça, o filho mais velho ganha um carrinho maior, o menor ganha um carrinho menor. Opa, mas por que eu ganho menor? Se sente na injustiça. Se sente isso na injustiça. E entra nessa injustiça tão grande, entra numa dor tão grande que busca justiça. Sabe o que acontece com uma criança? Sabe o que acontece com uma criança injusta? Vira o justiceiro. Deus o livre fazer injustiça com o mendigo da rua. Deus o livre fazer injustiça com alguém da família. Deus o livre fazer... Eu tenho uma justiceira lá na empresa, que ela faz assim com o dedinho, assim, ó. Fica brava, arranja aqui assim, e ela bate e fica o cão. Com todo respeito, você sabe quem é que tá aí assistindo. É a justiceira. Deus o livre, ser injusta com qualquer um. Por quê? Tá buscando a justiça a todo momento. Todo momento a justiça precisa ser feita. Tem uma força dentro dela. Normalmente essas pessoas são rígidas. São pessoas fortes. São pessoas que têm entonação de voz. São pessoas firmes. São as pessoas durão. São os brabão. Só que tudo isso é uma máscara. Tudo isso é uma muralha para proteger um coraçãozinho amado, coraçãozinho querido. Darley, seja bem-vindo, Darley. Grande parceiro nosso, fornecedor nosso, supervisor aí da Erval Colchões. Cara, incrível, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe o Bento. Um beijo no coração. Você vê a injustiça, o brabão, aquele rígido, aquele que é um marrentão, na verdade só está protegendo o coração dele. Para quê? Para que não aconteça injustiça de novo. A maior dor desse cara é ser injusto com os outros. A maior dor desse cara é, não buscar justiça. Normalmente, isso aí, pessoas, o que acontece? São inclinadas a mais inveja. Olham para pessoas que têm medo da inveja e elas tendem a ter inveja dos outros. Aí, ó, é quando o filho menor sofre porque sentir que o pai está sofrendo, exatamente, é injustiça. Fala, mãe, uma coisa pro pai que tem um filho injusticeiro dentro de casa. Sabe o que o filho faz? Não fale assim com o papai. Não fale assim com a mamãe. Tome tento, moleque. Não faz isso. Porque a criança se sente injustiçada perante o pai. Normalmente são pessoas inflexíveis, são pessoas duras, são pessoas rígidas, que não aceitam mudança. São pessoas teimosas. São as portas de teimosa. Você tem que perguntar, você quer ajuda? Quando você permitir que eu te ajude, aí eu entro.
Porque se eu não permitir que eu ajude, então, velho, fica assim, sofra do jeito que tá. Do fundo do meu coração, eu olho pra isso e falo assim, cara, você quer a mudança? A abençoada aí, que é a justiceira, você quer a mudança? Então me escuta. É esse o caminho. Quando você estiver pronto, você pergunta pra mim. Daí ela respira, você me ajuda? Até ajudo. Até ajudo, sim. São pessoas que têm um pouquinho mais de orgulho. O orgulho é ferido, busca uma pessoa um pouco mais de orgulho, busca aquela sensação de orgulho, tem um pouquinho aqui assoberbado, sabe? São pessoas mais duras, são pessoas que já são braba. Você fala uma coisa, já sobe para 10. E raramente essas pessoas ficam doentes. É raro de verdade um justiceiro ficar doente, porque ele se cobra tanto, esse cara se cobra tanto, que ele não fica doente. Ele tem a autocobrança dele é tão grande, só que são pessoas mais conformistas. São pessoas normalmente um pouco mais sedentárias. São pessoas normalmente que elas entram dentro de uma narcotização. Só que são pessoas que têm uma bomba nuclear dentro delas. Uma bomba, de verdade, uma bomba nuclear dentro delas assim, ó, explodindo. E como trata essa bomba? Canaliza na energia, canaliza no lugar certo. Canaliza naquilo que você precisa de resultado. Cara, o que eu preciso de resultado? Porra, eu preciso vender, eu preciso resolver, eu preciso fechar uma venda, eu preciso fechar um negócio. Cara, não, eu preciso pagar um contrato, eu preciso pagar uma dívida, eu preciso acertar uma conta de casa, eu preciso trocar o sofá. Canaliza essa energia, canaliza essa força. Respira e deixa mais forte. A hora que você deixa mais forte, isso vai virando uma turbina, e vai virando ação, e vai virando ação. E quanto mais você respira, vira ação. E quando a hora que vira ação, nada substitui o poder da ação. Nada substitui a consistência. Nada substitui aquilo que você faz. O talento não substitui a ação. O talento não substitui aquilo que você faz com consistência. Talento é importante, mas a consistência é muito maior. E quando você pega essa dor da injustiça, e você aceita isso que você tem, e você pode olhar e falar assim, eu não preciso buscar a justiça já foi feita. Você coloca a mão no coraçãozinho, a justiça já foi feita. Teve um episódio da minha vida que eu me senti injustiçado, mas hoje eu tenho tudo o que eu mereço. Tudo aquilo que acontece comigo é merecimento meu, tantas coisas boas e ruins. Busca a autorresponsabilidade. Quando você coloca a mão no coração, é buscar a autorresponsabilidade. Você busca o domínio próprio, que é temperança. Domínio próprio sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. Domínio próprio. Isso vai mudar a sua vida. Quando você canaliza essa energia, canaliza esse poder, você vai construir coisas absurdas. Porque essas pessoas que têm essa turbina dentro delas, de verdade, só queria 10% do que eles têm. Porque eles têm uma turbina dentro deles, só que eles não sabem usar. Porque eles têm uma força de puxar um touro. Só que isso tem que ser usado e saber usado da melhor forma. E dentro disso, essa relação, são pessoas extremamente rígidas, só que são pessoas que normalmente buscam relações triangulares. Infelizmente, são pessoas que estão assim, ó, que buscam a codependência. São pessoas que, se você não tratar essa rigidez, normalmente você vai atrair mulher que está querendo se relacionar com outro homem. Normalmente você vai atrair mulher relacionando com outra mulher. Você vai buscar a relação triangular. Onde existem 2 homens, onde existem 2 mulheres, você vai buscar isso, é inconsciente, porque a rigidez precisa disso. E como você resolve isso? Aceitando o que aconteceu com seus pais. Para resumir a ópera, para resumir todas as feridas foram causadas nos 7 anos de vida. Tudo que você é você espelho dos seus 7 anos melhorado, potencializado, crescido. Quando você toma a consciência, você olha para a tua criança interior, que dentro de você tem uma criança, querendo saltar de alegria, ser ela mesma, você olha para essa criança e fala assim, eu vejo você, eu sei que você é, e eu vou te libertar e deixar florar quem você é.
tua vida vai ser mais leve. Você vai deixar de querer ter a aceitação dos outros, você vai deixar de ser controlador, você já vai deixar de ser esse durão. É longe de mim, uma pretensão minha, querer que você se cure em uma live aí de 40, 50 minutos. Mas é realmente mostrar para você consciência, trazer para você a consciência dessas 5 feridas emocionais. Esse é o papel que eu tenho aqui para você. Para quê? Para buscar a tua transformação, passinho a passinho. Você olha passinho, não queira se transformar tudo, mas é passo por passo. É fazer a diferença na tua vida. É fazer a diferença na tua família. Eu vou dar sempre, de verdade, o meu melhor. Eu vou buscar estudar, eu vou buscar ler, eu vou buscar compreender mais para que eu traga mais informação para você. Para que a tua família seja transformada, para que a tua empresa seja transformada, para que você se transforme numa nova pessoa, numa nova família. A autotransformação, a automutação, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que o projeto de Deus na tua vida venha crescer. Para que o teu projeto venha crescer, que a tua vida seja impactada, que você seja impactado, que outras pessoas sejam impactadas por você. Que outras pessoas, que a tua família seja transformada por teu exemplo. Que o teu exemplo arrasta. Que não olha você como um bosta, que não olha você como um fujão, como um dependente emocional, mas que olhe você como um general, que olhe você como que você é dentro da sua casa, que você é um sacerdote, uma sacerdotisa, que você é um baluarte, que você é uma estaca dentro da sua casa e fala assim, meu pai é foda. Que você não vai gerar frustração nos seus filhos, que você não vai gerar dependência na sua família, que você não vai gerar dependência na empresa que você trabalha, mas que você seja luz, que você se transforme, que transforme os outros. Esse é o meu papel, esse é o meu papel, esse é o meu propósito. E de verdade, hoje eu vou olhar e falar assim, cara, eu dei o meu melhor para você. Eu entreguei o meu melhor para você. Hoje essa live bateu aí 10, 12, 13 pessoas, mas que seja impactada, vai ficar salva, para que façam melhor e que as pessoas alcancem, compartilha, comenta, porque isso aqui é para vocês, para o nosso crescimento, um crescimento de um país melhor, de uma sociedade, dos meus amigos íntimos, da minha família melhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês prosperem, que vocês sejam melhores e que vocês sejam mais rápidos. Eu vou tirar um print agora para gravar esse momento dessa live e você vai compartilhar e comentar aí pra gente. Fechou? Até semana que vem. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Beijão a todos, sejam todos muito bem-vindos sempre. Fui!